Pronto, estamos no ar aí, pessoal. Bom dia, queria Bom agradecer dia. aí a presença de Anthony, né, o gerente regional aqui do BMG, ele fala aí da área que ele cuida mais especificamente, Diego, Marcelo, Verussa, Amanda, Karine e Thaís, que fazem parte da equipe Ponto Amigo. A ideia desse fórum aqui é a gente discutir um pouco sobre portabilidade, as melhorias, o cenário atual que o Banco BMG enxerga, juntamente com os produtos que o banco tem a agregar, tanto novo como refim, enfim, dar um panorama atualizado sobre o produto, né? Na data de hoje, tá bom? Antônio, meu Perfeito. amigo, seja bem-vindo. Esse é a primeira live no formato da TV Ponto Amiga. Esse conteúdo vai ser guardado, vai ser salvo, né, para a gente rever quando precisar. Vamos tentar com que esse projeto crie conteúdo e a gente passe energia, mensagens positivas para o nosso mercado que está aí em plena ascensão, com todo momento que a gente vive no país, aí, de crise política, crise de saúde, né? A gente Verdade. consegue, de alguma forma, mandar uma mensagem positiva para a turma que nos assiste, tá bom? Perfeito. Passo a palavra Perfeito. para você desenvolver aí sobre a questão do BMG. Bom dia. Todo mundo me ouvindo bem? Bom, Vitor, obrigado pela oportunidade. Assim, é muito importante a gente ter esse fórum, ter esse momento aqui para falar um pouquinho da operação do BMG, falar um pouquinho a respeito das melhorias que a gente está fazendo, das entregas que o banco está fazendo. Agradecer aí a essa oportunidade, agradecer a toda a equipe comercial da Ponto Amigo que está aqui conectada, a todos os parceiros. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Vitor, a nossa parceria, agradecer a parceria da Ponto Amigo com o Banco BMG. Para vocês terem uma ideia da magnitude dessa parceria, hoje a Ponto Amigo é o terceiro maior correspondente do banco em empréstimo consignado, é o terceiro maior correspondente do banco em cartão consignado, e isso é fruto aí de muito trabalho, de muito acompanhamento, de muito controle que é feito não só pela matriz, mas por todos os comerciais aí da Ponto Amigo. Então, queria agradecer a nossa parceria, valorizar esses números e dizer que a gente tem certeza que a gente vai crescer cada vez mais, beleza? Em relação à operação do banco, a gente, até pouco tempo atrás, a gente operava exclusivamente com o cartão de crédito consignado, né? E aí a gente tem a liderança nesse segmento, a gente hoje tem mais de 60% de participação no produto aí, de aposentado e pensionistas no cartão. Foi um número assim, realmente bem expressivo e que foi feito muito em parceria com o correspondente. O Banco BMG, ele sempre foi conhecido e a veia do Banco BMG é trabalhar através do canal correspondente, do canal parceiro. Aqui a gente viabiliza o melhor para o parceiro. O banco ele não tem um segmento para fazer a operação própria. O banco ele busca comercializar os seus produtos exclusivamente pelos parceiros, seja no canal Help, seja através do canal correspondente. Então, na operação de cartão consignado, a gente está bem fixa no mercado, a gente tem aí o melhor produto do mercado, através do melhor sistema do mercado. Isso mostra os números do banco no produto. E a gente tem diversas oportunidades. Por exemplo, a gente teve agora a diminuição da taxa, né, no cartão consignado. Isso fez com que a gente aumentasse o multiplicador do cartão e só em oportunidade para o cartão consignado a gente teve um aumento de mais de 500 milhões em saque complementar, né? Então, isso mostra que a gente tem muita coisa para fazer. E é importante que a gente entre no detalhe das operações para pegar essas oportunidades. Puxando um pouquinho, Vitor e todos os amigos da Ponto Amigo, Pernambuco, só o estado de Pernambuco tem mais de 100 milhões em saque complementar disponível para fazer. Paraíba tem 50 milhões, Rio Grande do Norte tem 40 milhões, São Paulo tem mais de 500 milhões em oportunidades. Então a gente tem muita oportunidade do cartão, muita oportunidade do saque e a gente tem que aproveitar isso. Tá? Então, em relação à operação de cartão consignado, a gente está bem firme. O que é que a gente está fazendo, o que é que a gente tem buscado sempre para melhorar a operação como um todo? A gente hoje tem os modelos de formalizações do banco que vão da venda física, né, que é o contrato convencional, a gente digita lá no BMG Consigne uma operação normal, o cliente assina o contrato, a gente digitaliza, anexa a proposta e aprova o contrato normalmente. Essa é a venda física, o meio que todo mundo opera. A gente tem o formato eletrônico, que também é digitado pelo BMG Consigne, da mesma forma que se digita o físico. A diferença é que na hora do envio da proposta,
a gente coloca lá a forma de envio eletrônica, só eletrônica. Quando a gente coloca a forma de envio eletrônica, o cliente recebe um SMS no celular dele. Esse SMS já vem com um link, com os dados dele, tudo preenchido. Ele só faz clicar no SMS, que automaticamente ele direciona para a página da internet do celular do cliente. E ao entrar no celular, o cliente faz a formalização da operação dele. Como? Lá a gente já vai relacionar as operações que ele está contratando, empréstimo, cartão, seguro, conta simples, e ele confirma nessa tela, anexa a foto dele, a selfie dele e o documento de identificação e confirma tudo muito simples. Hoje, mais da metade da operação do banco entra no formato eletrônico, né? E a gente tem potencializado muito esse meio. Então é importante que quem não estiver utilizando, é uma forma mais segura, é uma forma que comissiona melhor, como a gente vê aí na ponta, a condição comercial que a própria Ponto Amigo repassa. A gente tem que potencializar esse produto, tá? Uma outra informação importante, a gente vai mastigar mais na frente ela, a gente faz portabilidade de empréstimo consignado no meio eletrônico, muitos concorrentes não fazem. Então, o aceite eletrônico é uma forma hoje muito aceita, ela está subindo, inclusive, o volume, passando a venda física. Então, acho que quem não utiliza isso ainda como parceiro, é importante começar a utilizar, começar a testar para sentir a força desse processo. Tá? Então, a gente tem essa venda física, a gente tem o modelo eletrônico, e agora a gente liberou o modelo que a gente fala de Phygital. O que seria o modelo Phygital? É um modelo que você baixa o app do banco, Meu Cliente BMG, tá? Esse app está disponível tanto para iOS quanto para os outros modelos de celular. Por ele, aí você baixa o aplicativo, tá? E através do seu login e senha do Consig, você faz o cadastro junto ao aplicativo, tá? Então você baixa o aplicativo e faz o login com o usuário e senha do Consig. Ao fazer o login, você vai fazer uma atualização cadastral sua. Lá vai pedir para você, que é o consultor, que é o vendedor, anexar uma selfie e gravar um áudio, tudo isso instruído pelo aplicativo, e vai enviar a proposta para a abertura do cadastro no app. Em média, em 3 horas, o banco valida esse cadastro e disponibiliza o seu acesso ao app. Através do app, você vai poder formalizar a operação, tanto com o cliente na sua frente, quanto no modelo de aceite eletrônico, que é com envio de SMS. Tá? Quais são as facilidades, o que é que a gente tem de diferencial nesse modelo? Primeiro, você vai poder manusear através de um app, através de um iPad, de um iPhone, de um telefone convencional, você vai conseguir em qualquer lugar fazer a utilização através do aplicativo. E você vai conseguir comercializar os clientes à distância normalmente, vai poder ligar lá para um cliente de São Paulo, de outra região, fazer a venda à distância, digitar pelo aplicativo. Eu vou enviar aí para todo mundo o manual, reenviar o manual, para que todo mundo consiga ver lá quais são os diferenciais do aplicativo. E pelo aplicativo você consegue fazer a digitação, fazer o acompanhamento das propostas, tirar pendência, você consegue digitar a operação do cliente, enviar o SMS para ele formalizar a distância. Então, é um modelo de negócio que está sendo também muito bem aceito pelo mercado, e assim a gente tem as três formas de captura da operação. A gente tem a venda física, a gente tem a venda eletrônica, as duas são através do Consig, e a gente tem a venda física, que é através do app, e que você consegue vender tanto com o cliente na sua frente, quanto com o cliente à distância, utilizando o aceite eletrônico. Ok, pessoal? Em relação aos produtos do banco, a gente tem, como eu falei, o cartão consignado. A gente criou também um outro modelo de operação que é para ajudar muito o cliente, que é a conta simples, né? A conta simples é uma conta digital a qual o cliente tem direito, realizando uma operação ou não. É uma conta idêntica, é a mesma conta do meu BMG, que boa parte da gente tem, tá? Então, no ato da digitação, você está digitando lá o cartão consignado, você está digitando o empréstimo consignado e vai estar lá a informação no BMG Consig. Conta simples, sim ou não? Marque conta simples, sim. Por quê? Porque o cliente vai habilitar o cliente a ter uma conta digital no Banco BMG. Se ele estiver realizando um cartão consignado, o cartão dele, por exemplo, chega com a função crédito e débito.
E aí, o que é que facilita para o cliente? Operações futuras, ele pode pedir para receber os créditos dele na conta simples. Assim como o empréstimo consignado que ele está fazendo com a gente, ele pode pedir e direcionar para receber na conta simples. Ele vai receber um cartão de débito normal. Esse cartão, ele vai poder realizar os saques em qualquer banco 24 horas. Ele vai ter acesso ao aplicativo do banco para fazer transferência, receber transferência. Sabem qual é o custo disso? Zero. O cliente não paga nada. Nada, nada, nada. Ele tem o benefício de ter uma conta, com todos os benefícios de uma conta corrente, e ele não paga nenhum tipo de tarifa mensal. E aí é um benefício muito importante para ele, que boa parte dos clientes não estão tendo acesso a eles. A rede é bem desbancarizada no modelo que a gente trabalha, né? Os clientes que a gente trabalha. Então a gente tem como obrigação aí passar esse produto para os clientes e fazer com que eles voltem a ter e venham a ter uma conta que está ganhando mercado a nível Brasil, que tem excelentes qualidades e que é uma forma de captação de cliente também bem importante para a gente. Então vamos potencializar. Então só para a gente recapitular, a gente tem o cartão, a gente tem as formas de envio da operação, física, eletrônica e app, a gente tem o produto como conta simples para a gente ajudar a diminuir cada vez mais a necessidade de ordem de pagamento, principalmente na região Nordeste. Então, são formas aí bem importantes da gente começar a multiplicar isso na ponta. Beleza? Para todo mundo? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Anthony, eu queria só para reforçar aqui, eu vi que você falou do cartão, né, da liderança do banco e do próprio modelo do novo, no caso. E eu queria reforçar que o modelo que o BMG se propôs a voltar para o novo aí, né, voltar para esse mercado, é espetacular, né? Ele realmente pensou no mercado consignado e tirou um grande fardo que essas empresas, né, que nossas empresas como um todo estão carregando no segmento consignado, onde o endividamento é muito alto, né? Depois da 4292 lá de 2015, onde exigiu que a comissão tivesse um teto e o resto fosse diferida, vários bancos lançaram condições comerciais antecipando esse recebimento futuro. E o modelo BMG segue essa regra, mas ele é extremamente leve para ser carregado, vamos dizer assim. E aí eu reforço o compromisso aqui da Ponto Amigo de não ter a coparticipação com nossos parceiros, tá? Os parceiros que usarem a operação como pessoa física, eles ficam aí liberados ainda mais desse peso. Então, se o peso é leve para a gente, né, para o parceiro é nenhum. Então, a gente não tem débito contra a conta que o parceiro tem conosco de nenhuma operação de portabilidade que haja, né? Se no passado a gente tinha uma operação com o novo, com outros bancos, que foi muito pequena, ela não representa risco para a nossa situação financeira, vamos dizer assim. E aí eu deixo claro aqui para todos que estão escutando que a gente não tem débito na operação de portabilidade, não tem a participação, que alguns não falam muito claramente isso, vão meio que de acordo com a dança, tá bom? No âmbito do cartão, com seguro, o banco é um sucesso, né? Tem aí 60% do mercado, já chegou a 70% quase, e eu reforço a necessidade de incluir o seguro no cartão. Né? Antes da gente entrar na portabilidade, fala um pouco dessa inclusão do seguro no produto, né? O cartão com seguro, o que melhora isso para o parceiro, o que melhora isso para o cliente, né? As possibilidades do cliente ter até um aumento do limite, se eu não me engano, e até os prêmios por ter sorteio. Isso. Bom, excelente, Vitor, apontamento. E a gente tem hoje a operação do seguro prestamista para o cartão de crédito consignado, tá? Essa operação de seguro, a gente antigamente fazia a operação dando para ele benefícios como auxílio funeral, assistência funeral, que eram benefícios para que fosse aproveitado, digamos assim, pela família, no caso do cliente falecer, e a família utilizar esse benefício, e não o próprio cliente. Então, o banco buscando ajustar um processo para que o cliente tivesse em vida benefícios pela contratação de seguro, a gente fez algumas mudanças importantes, entre elas o remédio grátis, né? O cliente tem lá um valor de direito a remédio grátis por mês, ele vai lá na urgência, na emergência, pega a guia dele de urgência e liga no telefone do banco. Eu vou passar para vocês todos os manuais, e através desse modelo ele consegue comprar e consegue ter acesso a medicamento grátis.
tá? O seguro prestamista ele tem um benefício bem importante, que ele cobre o limite do cartão. Então, se o cliente tem um limite do cartão de R$ 1.000, por exemplo, esse limite estava com R$ 500 tomado e R$ 500 livre. Se o cliente vem a falecer, o banco liquida, a seguradora liquida esse débito dele, esses R$ 1.000. E se ele tinha 500 com o banco é liquidado, se ele tinha 500 de limite disponível, a gente disponibiliza os 500 para a família. Então, isso é um outro ponto bem importante aí do seguro prestamista. E em relação a como a gente tem a liquidação do débito, digamos assim, do cliente, isso faz com que aqueles clientes que a gente diminui o limite dele pela idade, porque o cliente vai chegando próximo do limite de idade do banco, a gente vai diminuindo o multiplicador. Então, para os clientes com operação de seguro, muitas vezes a gente mantém ou diminui um pouquinho menos o limite dele, e assim ele tem acesso a mais crédito pela segurança da operação de seguro. Além de que é importante e é rentável para o parceiro, né? As comissões que são pagas, boa parte delas, seja no saque complementar, seja no saque autorizado, ela é uma comissão maior com seguro. Então, é importante que o parceiro marque o seguro, é importante que o parceiro tenha acesso aos benefícios do seguro. Eu vou passar aí para todos vocês um manual simples com todas essas informações para a gente repassar e vender para o cliente, mas é bem importante que a gente tenha isso na ponta. Um outro ponto importante, Vitor, é que na nossa venda do app, o banco ele assume a responsabilidade, tá? Ele assume o risco de eventual fraude. Então, é importante também reforçar isso, que o app a gente está começando agora a aumentar bem o volume, e que o parceiro tenha ciência de que a gente assume a responsabilidade da operação no modelo Phygital, tá? Alguma dúvida? Tá ótimo, vamos lá, vamos seguir com as dúvidas específicas de Bom, portabilidade aí. eu vou entrar agora na operação de empréstimo consignado. Apesar de a gente ter um volume de operação bem importante no cartão, a veia do banco sempre foi correspondente, sempre foi empréstimo consignado. Então, o banco já vinha aí, depois da parceria com o Itaú, depois da Joint Venture com o Itaú, o banco já vinha tentando formatar um modelo adequado para entrar no empréstimo consignado, mas a gente não queria entrar de uma forma que não fosse atrativa ao correspondente, atrativa ao parceiro, né? Então a gente desenhou um modelo onde a gente queria cada vez menos endividar o parceiro, né? E a gente queria e quer cada vez mais evitar o cancelamento das operações, evitar o retrabalho por parte do digitador, por parte do correspondente. Então, a gente vem buscando já há algum tempo o que é que a gente teria que ter de sistema para ajudar o parceiro nesse momento. A gente que tem o histórico de ajudar o correspondente, de estar próximo ao correspondente, e de ouvir o correspondente, né? Então, a gente voltou no final do ano passado com o empréstimo consignado. A gente voltou naquele momento única e exclusivamente com a operação do contrato novo. Depois a gente liberou a portabilidade e a gente vem evoluindo ao longo desse tempo, ouvindo vocês, ajustando os processos, e é muito importante que a gente cada vez mais escute, tá? Então, na operação nossa, a gente tem um endividamento menor. Na nossa operação, a gente tem uma condição comercial bem atrativa no contrato novo, né? Isso é bem importante a gente reforçar. Então, a gente está aí no jogo do novo, a gente está na briga do contrato novo, e essa operação é bem importante para o banco. A gente liberou o refinanciamento, que era uma dúvida constante de boa parte dos parceiros, que tinham respostas aí de mercado, achando que a gente não fazia o refinanciamento por termos parcerias com outros bancos para fazer a captação de recursos, e aí isso caiu por terra, que era uma coisa passada pelos nossos concorrentes, e aí hoje a gente já está fazendo o refinanciamento dos contratos normalmente, tá? O sistema está apto a isso. E aí a gente entrou também, e a gente tem melhorado bem na operação de portabilidade, tá? E aí é onde a gente começa agora no nosso principal tema aí, que foi combinado com o Vitor e com todos vocês da Ponto Amigo. O nosso sistema é um sistema bem simples de digitação, e a gente entrou no mercado fazendo a portabilidade, buscando o mínimo de cancelamento de proposta, tá? E exemplo disso é de que a gente, no primeiro momento, a gente já liberou o sistema simples, o sistema que você pode digitar o novo, a portabilidade em paralelo com o refinanciamento. Nessa digitação,
você poderia incluir até 9 operações. Não é que a gente soma as 9 parcelas, mas você consegue ter o trabalho na mesma digitação, incluir as 9 contratos, seja de portabilidade, seja de refinanciamento. Isso ajuda e muito na hora da análise da mesa, que a gente está colocando o analista para analisar todos os contratos do mesmo cliente, e assim a gente vinha diminuir o índice de pendência, trazendo esse mesmo paralelo da digitação de até 9 contratos. Você imagina, você digita no BMG Consigne 9 contratos de portabilidade, com 9 refinanciamentos, ele vai gerar 18 ADEs, porque ele vai gerar os 9 da portabilidade e os 9 do refinanciamento. Mas você imagina que nessa digitação, se você fizer o envio como eletrônico, o cliente vai receber um único SMS relacionando todas as operações contratadas, e com essa mesma relação ele confirma apenas uma vez e formaliza todas elas. Então, a gente tem buscado ao máximo otimizar esse processo. A gente tinha a consistência 300, que era uma consistência para evitar cancelamento da operação. Então, quando tinha variação do saldo de 10%, a gente pagava automático. Acima disso, a gente colocava nessa consistência. Eu vou explicar porque saiu, tá? Então, o nosso modelo sempre foi e sempre será buscar o melhor formato operacional do mercado para diminuir cada vez mais o número de pendências. Então, como é que a gente funciona de forma geral? Vitor e todos os amigos da Ponto Amigo e parceiros. A gente, na digitação do contrato, você hoje, no modelo atual, você precisa digitar a operação e anexar toda a documentação para que a mesa aprove o contrato. Quando a mesa aprova o contrato, a gente envia a solicitação de saldo à CIP. Com 5 dias, a CIP devolve o saldo, o contrato, o contrato está aprovado, a gente já liquida a operação normal, automática. Você, depois do primeiro esforço de aprovar, não tem trabalho algum. A gente está fazendo um ajuste por solicitação do regulador, e a gente cumpre as solicitações do regulador, autorregulação e tudo que vem da parte de cima da operação. A gente não pode mais utilizar a consistência 300, tá? Por quê? A consistência 300, como falei, a variação em 10% a gente aprovava automático, e a partir disso a gente deixava lá parada para vocês retirarem. E o que é que o regulador nos cobrou, tá? De que a gente não poderia, por exemplo, formalizar com o cliente uma operação, dizendo lá que o saldo era 1.000 e que ele iria tirar o valor de X, e depois viesse o saldo com uma variação maior do que aquilo, onde o cliente só confirmaria por uma ligação, e aí não seria legal a gente aprovar. Seria coerente que a gente fizesse a redigitação da operação para que os dados da operação aprovada fossem compatíveis com os saldos e com as informações retornadas de lá. Então, como o regulador nos pediu para ajustar, a gente retirou a consistência 300 do ar e passou a fazer 4 análises por solicitação dele na operação, que são as novas consistências. A gente tem a consistência 400, que valida se teve alteração do saldo devedor, e aí o que é importante, se a variação estiver em 5% para mais ou para menos, a gente aprova automático. A gente paga automático, não mais 10%, como era antes. Solicitação do regulador, variação do saldo foi até 5%, a gente paga automático. Se foi Oi. Só me permita interromper quando eu precisar saber essa inconsistência, porque são coisas novas e eu também não estou muito apado do detalhe fino da operação. Perfeito. O que você fala que a variação pode ser 5% é quando o saldo chega ou numa calculadora, num cálculo interno do banco? Não, eu vou explicar. Porque o que é que acontece? Como eu falei, o nosso modelo de operação, Vitor, eu primeiro aprovo o contrato para depois solicitar o saldo, tá? Então, como eu aprovo o contrato, eu faço até uma confirmação de aproximação do saldo também. Mas eu solicito, após a aprovação do contrato, a CIP. Essas recusas, elas são pós-CIP, tá? Essas consistências 400, elas são pós-CIP. E, por exemplo, se eu coloquei que o saldo é 1.000 e ele voltou dentro dos 5%, eu vou pagar automático. Agora, se ele voltou fora dos 5%, eu preciso cancelar na 400 para que ela seja redigitada. E eu informo no cancelamento
quais são as consistências e o que motivou o cancelamento da operação. Isso é um modelo, Vitor, que a gente começou a realizar agora no começo de maio por solicitação do regulador. A gente está tentando ao máximo ajustar esse processo e diminuir esse tipo de cancelamento, e também analisando o nosso formato da mesa, como você bem sabe, tem participado dos fóruns do banco para viabilizar um melhor modelo de portabilidade. A gente tem trabalhado principalmente em duas frentes. Uma, ajustar ao máximo e melhorar esse índice de cancelamento por essas consistências novas e ajustar o nosso processo para que seja compatível com o mínimo de redigitação possível. Tá? Então, só para fechar esse 400 aí, quando o saldo chega, se variar mais que 5%, ele não permite corrigir naquele momento, não. Isso aí, não permite. Essas consistências 400, elas não são para retirada, são consistências de cancelamento, tá? Mas assim, o que é que acontece? Ele explica por que cancelou, no caso. Isso, mas aí, ó, só para a gente também deixar bem alinhado, tá? São quatro cancelamentos, são 4 consistências que a gente chama da 400, que foi o que o Banco Central nos solicitou, tá? Validação se houve variação do saldo devedor, é a 400. A 401, valida se houve variação no valor das parcelas. O cara colocou que a parcela era 100 e a parcela voltou como 102. A gente sabe que é mínimo esse número de cancelamento, mas também foi pedido pelo Banco Central. Valida se houve variação da quantidade de parcelas. É um índice também razoável de retorno. O cara colocou que faltavam 50 e voltou dizendo que faltavam 40. E aí o que é que acontece? Todas essas variações, elas não podem ser maior do que 5%. Todas elas, tá? Entendi. Então, essa é a 402, a variação na quantidade de parcelas. A 403, ela valida se houve variação de taxa. Então, você imagina, esse é um ponto importante, é um ponto que estou sendo bem cobrado por parte dos parceiros e também da equipe da Ponto Amigo, por ter aí know-how nesse modelo de operação, porque o que é que acontece? Você imagina, hoje a gente tem a taxa de 1,80 como o teto do INSS, beleza? Mas boa parte dos contratos, eles estão com taxa de 2,05, 2,08, e aí quando a gente vai fazer a portabilidade, se eu coloco a minha taxa de 1,80 e ele está lá com a variação de 2,08, por exemplo, a gente está tendo um cancelamento de operações, porque a gente está tendo uma variação maior do que a gente está colocando de taxa para o que ele está tendo de taxa lá, tá? Então, o que é que a gente está fazendo, Vitor, de alteração importante e que está diminuindo, a partir de hoje, vai diminuir bem esse número de cancelamentos, tá? Primeiro, a gente coloca agora no Consig, no ato da digitação do contrato, o parceiro ele coloca lá o saldo devedor da operação, que ele tem lá através da calculadora do cidadão e que ele busca no mercado, ele colocou lá que o saldo é 1.000. Quando ele pula o campo do saldo, a gente já vai informar, você está digitando que o saldo é 1.000. Pela análise do banco, que aí o banco está considerando a parcela, o prazo e o saldo, pela nossa análise, o saldo do cliente não é 1.000, é 1.030. Deseja alterar? Sim ou não? Aí vai caber ao parceiro sim ou não. Hoje, 1/3 da digitação, o parceiro coloca não. Porém, esses valores estão bem próximos. A gente acerta cerca de 96%, o parceiro acerta cerca de 94%. Porém, é importante que ele marque sim, que a gente também tenha essa análise. E aí está entrando hoje uma novidade aí para todos no mercado, para todos que estão nos ouvindo. A gente está colocando, a partir de hoje, depois dessa pergunta do saldo, a gente está colocando a informação de parcela, tá? Para quê? Para que a gente ajuste a taxa e deixe de cancelar operações com taxa maior do que 1,80. Então, quando o cara coloca lá o valor do saldo e a gente pede para ele ajustar, quando ele coloca o valor da parcela e eu identifiquei que o sistema identificou que o contrato lá no outro banco ele está acima de 1,80, a gente coloca o seguinte mensagem: prazo digitado gerou taxa superior à permitida. Prazo sugerido, 56 parcelas. Deseja utilizar a parcela sugerida? Por mais que quando o parceiro olhar e diga, não, o cliente tem 60 parcelas. É importante que ele marque o sim para que o banco não cancele a operação com retorno da CIP com taxa maior do que 1,80. Tá? A gente vai divulgar o comunicado hoje, isso é uma melhoria que está no sistema a partir de hoje, e aí a gente vai ter menos
operações pela variação de taxa. Ô, Anthony, só reforçando aqui, então a gente pode falar que tem 4 novas consistências que são cancelamentos. Perfeito. 400, quando a variação do valor é maior do que 10%, no caso maior que 5%, né? O número de parcelas, valor da parcela e o valor da taxa. O que me chama a atenção aqui é o valor da taxa. A gente tem que acertar o valor da taxa do contrato anterior. Isso. E é porque você sabe que essa informação ela não é pedida normalmente pelo mercado, né? A gente está vendendo aqui para um cliente, por exemplo, a preocupação maior não é a origem do contrato que a gente está trazendo, que o cliente quer agora mudar para o BMG, mas sim a negociação que ele está fazendo agora, que automaticamente a obrigação nossa é fazer menor do que a anterior, que é a regra lá da origem da portabilidade. Eu acho que essa questão da taxa aqui, se alguém estiver fazendo uma operação, eu estou entendendo que a taxa aqui, assim, eu estou fazendo uma operação que a taxa sugerida é maior da existente. Isso mas aí. Eu gostaria de ter que, vamos lá, porque são duas coisas distintas, vamos ver se ficou claro para mim. Eu precisar adivinhar a taxa do contrato que está sendo portado é uma coisa, e eu sugerir uma taxa menor que o que eu estou portando é outra, entendeu? Então, minha sugestão aqui, o que eu estou entendendo o banco está recusando porque eu estou colocando uma taxa maior, aí beleza, recusa. Agora, eu tenho que adivinhar, não há necessidade, né? É porque quem sugere a taxa a ser portada é o banco. No nosso modelo, Vitor. Ah, certo, verdade. No nosso modelo, você não escolhe a tabela. Se você escolhesse a tabela, ok. Mas como é a gente que escolhe, e a gente não teve tempo hábil para ajustar esse processo ainda, que está entre as melhorias que a gente está conversando no nosso fórum, por isso a gente tem que ajustar o sistema para que ele adeque a parcela e eu assuma, e o sistema entenda que a taxa que eu vou colocar é mais próxima. É menor do que a existente. Perfeito. Então ficou claro aí as quatro novas consistências, né? 400, 401, 402 e 403. Isso aí. A de 400 é o valor, a 401 é o valor da PMT, 402 é o número de PMT e 403 é a taxa do contrato que a gente está trazendo. Aí o que é importante, Vitor? Desses cancelamentos que nós estamos tendo, que aí boa parte da equipe da Ponto Amigo também tem acompanhado e tem nos questionado, a gente está fazendo 2 frentes de trabalho, tá? A gente está fazendo uma frente de trabalho para reformular o nosso modelo em relação à análise da mesa, porque hoje a gente aprova o contrato antes de ir para a CIP, aí você tem participado desse fórum, e a gente está fazendo uma outra linha de trabalho para diminuir o cancelamento nessas consistências. E aí, onde é que isso entra? Por exemplo, desses cancelamentos que a gente está tendo, 70% dele é pela variação da taxa. Dessa variação da taxa, 50% é pelo saldo, está lá no outro banco com taxa maior do que 1,80. E aí, com essa mudança que a gente está fazendo no sistema, onde ele escolhe o saldo devedor e quando está diferente do meu, eu já informo para ajudar ele a não cancelar pelo saldo, eu já bloqueio também quando ele coloca a quantidade de PMT e eu vejo que a taxa vai ser superior, eu já instruo lá, sim ou não, para ele assumir a quantidade de parcelas que a gente está sugerindo. Porque aí eu também diminuo em muito o índice de cancelamento por variação de taxa. Entendeu? Ótimo. Então a gente está com essas frentes aí que são bem importantes e que a gente entende que vai dar uma melhorada nessa efetividade da gente em relação à portabilidade. Aí, Anthony, passando dessa fase dos 400 aqui, dessas consistências, o banco, quando retorna o saldo, ele mostra, então, exatamente o que está errado em cada um. Aí o cara pode recolocar de forma totalmente alinhada, né? Totalmente correta. Perfeito, Vitor. O que é que a gente faz hoje, tá? Quando, vamos supor que ele vai ser cancelado pela consistência 401, beleza? Vamos supor que vai ser valida a sua variação. Não, ele foi cancelado pela quantidade de parcelas, ok? Quando ele é cancelado em qualquer uma dessas consistências, eu estou informando todos os retornos da CIP referente a isso. Então, eu já coloco lá, olha, foi recusado na consistência 400, porém, foi digitado o saldo devedor de 1.000 e o saldo devedor da instituição financeira foi 1.200. O valor da parcela de 100 e o retorno foi 100. A quantidade de parcelas foi 60, o retorno foi 60 e a sugerida de parcela, 58. E a taxa Y. Então, a gente informa no cancelamento da proposta agora, independente de ter sido de uma das 4, a gente informa os 4 itens. Para quê? Para que na redigitação
ele já saiba todas essas informações e redigite corretamente. Além disso, é importante reforçar que quando a gente ressolicita o saldo, porque a gente está redigitando a operação, esse saldo não demora mais 5 dias para voltar. Boa parte dos saldos voltam com 1 dia, 2 dias, entendeu? Então, não é que a gente vai ter também um grande tempo aí para pagar esse contrato. O grande empecilho do modelo que foi imputado aí pelo Banco Central com a gente é de fato o retrabalho de digitação que a gente está nessas frentes para melhorar esse processo, entendeu, Vitor? Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Dá para a gente não ficar repetindo, o 400 está ok, e a gente entende que o banco mostra claramente essas correções para ser redigitado. Você falou uma coisa muito boa que você tinha falado no começo, que a CIP demorava 5 dias, e a gente tem que reforçar que é até 5 dias, né? Então, a gente tem esse negócio. Tem banco que até devolve no dia seguinte. Tem banco de rede, por exemplo, que não tem nem braço para tentar reter. Se o cliente quer sair, né, ele deixa. E a gente sabe, Antônio, nesse momento que a gente está vivendo, a quantidade de agências fechadas. Né? É verdade. Tem um banco agora que anunciou o fechamento de 400. Só nesse período aí de pandemia que não volta mais. Tem 400 que não voltam. Então, assim, o cliente dessas cidades, eles têm que ser atendidos. Né? É quase que a gente chama de inclusão bancária aí. Seja na conta corrente digital do BMG, seja na portabilidade para trazer ele para uma operação que está contínua, aonde? Nesse braço que o banco tem, que é terceirizado, que somos nós. Perfeito. E aí eu reforçaria aqui que a portabilidade do banco está 100% digital, então, nesse momento atual, com essa pandemia, com todo esse processo que tem que evitar o contato físico, ter uma operação que possa portar digital é um espetáculo, né? É, isso aí. A gente tem que passar para o nosso negócio aí que esse mercado, mesmo nesse momento, está crescendo. Né? A gente teve um alongamento do prazo, no caso do INSS, e está vendo crescimento em todos os convênios. Por quê? Porque a taxa tem caído. Então, é o nosso trabalho fazer essa migração de taxa, que ela só vai migrar de uma taxa maior para uma menor, ou via refim, né, que o banco, inclusive, tem disponível, ou via portabilidade. Então, é quase que um trabalho, eu não vou chamar de social, porque é uma venda, mas trazer uma pessoa que está devendo uma taxa alta para uma taxa baixa é bom para todo mundo que está na operação, com inclusive certeza. O nosso cliente principal, que é o cliente final. Com certeza. Inclusive, Vitor, só aproveitando aí o seu gancho, a operação de portabilidade para o Banco BMG ela é imprescindível, tá? Está no nosso modelo de negócio, tá? Estamos sendo aí cada vez mais cobrados a ajustar o processo para melhor atender a demanda de vocês, correspondentes, dos parceiros. Então, ó, a gente tem uma operação de novo muito forte, amparado ao que você falou de segurança da operação, de risco menor, de crédito em relação ao endividamento menor. A gente tem uma operação de portabilidade que está cada vez mais melhorando, né? E a gente sabe que, independente de algumas mudanças, a gente vai melhorar, a gente vai chegar no modelo aí que faça com que a gente preencha 40% da nossa produção, pelo menos, com portabilidade. Então, eu queria reforçar aqui para todos os parceiros, reforçar para toda a equipe comercial da Ponto Amigo, que a portabilidade para o Banco BMG ela é imprescindível. E a gente quita todos os bancos, com exceção dos bancos que são do próprio banco. Mas a gente quita todos os bancos, a gente está dentro aí da autorregulação, tá? A gente, de fato, cumpre com todos os acordos aí que os reguladores passam. Então, eu queria deixar esse registro aí da importância da portabilidade para a nossa operação. Anthony, mais um registro também que eu acho relevante, né? Nesse mercado que a gente está vivendo aí, como a gente falou na live que tivemos lá com o Márcio Alaô, com a Amanda, e até com o Bruno e com o Chacon, a gente vê algumas empresas não dando oportunidade para o mercado de operar esse produto de forma plena, que é o termo que a gente usa, que é, quando a gente fala de forma plena, é porque a gente segue a regra do banco. Né? Não cabe aqui a gente não é uma instituição financeira, a gente é uma prestadora de serviço. O serviço que a gente presta é correspondente bancário, igual a todos os colegas aí, a gente tem quase 4 mil pessoas cadastradas, né? E que vão assistir esse conteúdo mais na frente. A nossa mesa respeita a mesa do banco, né? E aí eu quero deixar claro, a mesa do banco hoje segue a autorregulação, que é óbvio que é o nosso regulador aí maior. Queria deixar claro que as operações estão fluindo, com esses detalhes que você está falando, a gente chegou a pagar um volume considerável no mês passado, e que gerou muito negócio. E por que eu estou querendo falar isso? Porque as nossas empresas vivem nessas receitas, que são pequenas, dentro de grandes volumes. Né? E aí, qual é a ideia do negócio? Existe no mercado um estoque de operações para uma possibilidade de aumento de margem do INSS, que a gente torce a favor desse negócio.
né? Tudo que for melhorar essa operação, a gente sabe que ela é benéfica para a população como um todo, já que tem uma taxa subsidiada. Perfeito. Porém, a gente precisa ganhar e ter receita hoje, né? O nosso cliente final precisa de dinheiro hoje. É hoje que o cara está precisando comprar um remédio, é hoje que ele precisa rever sua taxa em relação a sua dívida em relação à taxa mais atrativa. Isso é hoje. E aí eu queria deixar aqui um compromisso da Ponto Amigo de estar totalmente apta a fazer todos os negócios que o BMG acha pertinente para o nosso negócio, nosso mercado. Perfeito. Eu até, Vitor, na abertura, falei da importância da nossa parceria. Hoje a Ponto Amigo, como eu registrei, é o terceiro maior correspondente do banco em produção em relação a cartão, em relação a empréstimo, com um viés de alta aí bem importante. E assim, para a gente também é muito importante que todo mundo aposte nos produtos do banco, que entre lá no app e faça um teste, que venda o seguro e veja que de fato tem N benefícios importantes para o cliente, inclusive em vida, que a gente bancarize o cliente lá com conta simples, que a gente nesse momento de pandemia tem um trabalho muito importante de levar crédito para o aposentado, e a veia do banco é comercializar os seus produtos através do canal correspondente. A gente não tem agência para comercializar produto em lugar do correspondente. Então, assim, a veia do banco é essa, a gente está com um produto cada vez mais coeso e buscando melhoria para que todo mundo tenha simplicidade e facilidade, mas vendendo um produto de muita responsabilidade. E dizer a vocês que a gente está junto, Vitor. A gente está passando aí por essa turbulência da pandemia, mas a gente sabe que vai sair muito mais forte, vamos vender para ele à distância, vamos fazer o SMS, vamos fazer via app. Enfim, a gente tem muita alternativa para sair desse momento, como você bem disse, vendendo e recebendo comissões do que vende hoje. Por mais que a gente tenha aí muita vontade e acredita demais que vai sair a questão dos 5%, é importante que a gente não perca essas oportunidades, mas é importante que a gente sustente a conta hoje. E para isso a gente tem que vender o novo, tem que vender o refim, tem que vender principalmente a portabilidade. Beleza, eu vou passar a palavra aqui para os nossos amigos aí. A gente está com tanto Diego, Thaís e Amanda, que fica com uma posição estratégica aqui no atendimento da empresa, aos comerciais. Temos Kaline, Verussa e Marcelo. Algum de vocês, pessoal, tem alguma pergunta a acrescentar? E a gente tem alguns minutos para começar a nova etapa aí da próxima entrevista que a gente quer fazer. Quer falar alguma coisa aí, Marcelão? Vai lá, Marcelo. Chama Marcelo primeiro, Kaline. A gente tem alguns minutos. Vai lá, Marcelo. Pessoal, bom dia. Antônio, nas operações de portabilidade, a gente pode digitar até nove contratos ao mesmo tempo, correto? Correto. E o pessoal tem uma grande dúvida, se porventura algum desses contratos, eles caírem na consistência 400, independente de quais sejam, se os outros contratos que estiverem digitados de maneira correta, retornado o saldo da forma correta, como esperado, se eles serão sequenciados, não serão prejudicados pela consistência dos outros. Perfeito, excelente pergunta, Marcelo. O que é que acontece? Quando a gente digita a operação no Consig, a operação no BMG, você pode digitar até 9 operações. E aí você imagina, nesse cenário que você citou, você digitar 9 portabilidades com 9 refins da portabilidade, um para cada um, beleza? Então você está tendo 18 operações, são 18 ADEs. Porém, uma vinculada a uma portabilidade vinculada a um refim da portabilidade, e assim, se você digitou 9, você tem 18 ADEs apartadas, tá? Quando você envia a proposta, nascem 18 ADEs. E elas são ADEs que nós vamos solicitar 9 saldos individuais à CIP. Se um desses saldos, ou se um dos retornos da CIP voltar ou não voltar, na verdade, ou voltar cancelando em uma dessas consistências, você só compromete aquela operação. Aí, lógico, se voltou das 9 operações que você digitou de portabilidade, voltou uma operação cancelada na 400, ela vai ser cancelada na 400 para você redigitar, e o refim que está atrelado a essa portabilidade também será cancelado automaticamente. Porém, as outras operações, por serem individuais e ADEs diferentes, elas permanecem aguardando os devidos retornos e seguindo o fluxo normalmente. Muito bom. Muito boa pergunta, Marcelo. Kaline, me interrompi naquela hora. Só pegando o gancho aí da resposta de Anthony, é porque os nossos concorrentes têm alguns modelos parecidos com o BMG. Ele também digitam 9 linhas. Só que quando nascem as operações, nasce uma só. Então, para dar erro nessa operação, é gigante. O saldo pode retornar até a desaverbação. Para a averbação dessa operação, é bem difícil. Mas passando para a minha pergunta. Para mim não ficou clara a questão da taxa, Anthony.
exemplo, para os meus parceiros, eu digo sempre, ó, para a gente não ter um percentual aí grande de cancelamento, digita tudo na última tabela, que é 1,35. E aí, o Vitor até falou da variação, né? Então, se eu pego o meu cliente, digito uma taxa de 1,35, e a taxa dele do banco, estou trazendo ele de uma taxa de 1,70. Então, o banco vai enquadrar na taxa de 1,65 ou ele quita na taxa que eu digitei? É porque tem um conceito aí diferente, Kaline. A Kaline, concorrência... respire, viu, Kaline? É. Bota um copo d'água do lado. Eu fiquei com medo, viu, Kaline? Eu sou pernambucana, falo rápido, rapaz. Tá certíssimo. O que acontece é o seguinte. Peraí que eu me confundi aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Eu acho que eu não tô ouvindo vocês. Tá ok aqui, Anthony. Pronto, tá ok. O que é que acontece, Kaline? No nosso modelo, você digita portabilidade e refim da portabilidade, ok? Na portabilidade, você não escolhe a taxa no sistema do BMG. Você só escolhe a taxa no refim da portabilidade. Quem escolhe a taxa na portabilidade é o próprio banco. E para isso, eu vou considerar a taxa do contrato da outra instituição. Então, é esse o impasse. Se você estivesse fazendo nesse modelo, então eu escolhi a taxa de 1,35, o saldo lá é 1,80, 1,92, beleza, estava perfeito, porque você escolheu, não houve essa variação da sua escolha. Mas como a gente faz essa conta por trás para escolher a tabela a ser portada, é onde a gente está tendo o índice de cancelamento pelas operações de taxa acima de 1,80, principalmente. Tá? Então, mas aí a gente está ajustando para quê? Agora você, quando vai colocar e o sistema identifica que o outro contrato vai fazer uma variação de taxa maior que 5, aí você vai ter lá a opção de mudar a quantidade de parcelas, porque aí eu enquadro a taxa menor e consigo aprovar o contrato normalmente, sem risco de recusa da CIB por isso, entendeu? é porque na prática a gente enquadra a taxa de acordo com o refim da aporte, né? Quem a verba parcela é o refim da aporte do INSS. Então, Perfeito. era essa a minha dúvida, hein? Agora eu entendi. É porque quando você escolhe uma tabela do refim da aporte de 1,35, por exemplo, para ficar claro para todo mundo, quando você escolhe o refim da aporte a 1,35, não quer dizer que na portabilidade eu vou usar 1,35. Porque eu vou usar na portabilidade uma taxa que chegue próximo lá ao saldo do cliente, mas que não necessariamente precise eu botar 1,35. O que é importante no refim da portabilidade, todo mundo quando fala de colocar a taxa de 1,35, e é importante a gente reforçar aqui, é que o refim da portabilidade é o para diminuir a parcela, entendeu? O refim da portabilidade. Por isso que muitas pessoas colocam lá refim da portabilidade 1,35 por isso. Todo mundo me ouviu? Cortou um pouco, mas deu para entender, Antônio. Ok. Obrigada, viu? Nada, minha amiga. Pessoal, em relação a 400, eu acho que ficou claro que eu ia pedir aqui a Thaís, a Amanda e Diego fazer uma tabelinha bem no papel de pão ali. 400, qual é o erro? 401, 2 e 3. Para o cara não precisar entrar, enfim. Já pode um papelzinho. Eu até divulguei, Vitor, um comunicado. Eu vou reenviar aí para os meninos, para que vocês coloquem aí no de vocês, que mostra lá a variação, tudo direitinho. Perfeito. Aqui a gente fazer uma coisinha, a gente já fez isso no passado, colocando todas as consistências do banco, com quem tem que fazer o trabalho de corrigir ou não, para ficar claro para o parceiro, né? Eu queria reforçar, Antônio, que aí, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai ter que realmente encerrar, a gente estourou o horário aí, uma coisa que ia demorar meia hora, durou 50 minutos. Eu acho que a gente tem um conteúdo vasto agora para falar do BMG. Esse conteúdo, volta a replicar, né? Pelo formato que a gente está fazendo atual, ele fica gravado, vai ficar disponibilizado no sistema da gente, vai criar assim, um podcast também, a pessoa pode escutar a hora que quiser, então tem várias dúvidas que eu acho que foi muito bacana. Em cima disso, eu queria agradecer mais uma vez a todos, né, Antônio? Obrigado. Hoje, que dia é hoje aí? Só para registrar, hoje é dia 14 de maio. Qualquer novidade mais na frente que a gente tenha, a gente cria outra live dessa, cria outro formato desse, que a gente atualiza a ferramenta do banco. Estamos, sexta-feira passada, a gente fez uma conferência com o banco lá, demos várias sugestões, e acho que vai melhorar bastante para a gente fazer essa operação crescer ainda mais. Obrigado aos comerciais, amigos, estratégicos que a gente chama. Obrigado a Anthony. Retribui esse abraço a toda a equipe do banco, a toda a equipe do BMG, todos os parceiros de Ponta Amiga que estão com a gente. Obrigado também, obrigado a todo mundo. Mandem sugestões, problemas, dúvidas, é assim que a gente vai continuar melhorando e crescendo. Beleza?
Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigada, Ana. Valeu, obrigado.